Então, teste 3, né, corresponde a dizer que f', quer dizer, a questão é f' de C a derivada de f em C, quer dizer que se equivale, qual dessas aqui esse negócio equivale, né? Essa primeira aqui, ó, por exemplo, repare, isso aqui significa que f de x menos f de C dividido, vamos dizer, menos f' de C, né, vezes x menos C, é um certo R de x aqui. Se isso daqui é o mesmo, né, que você botar aqui para x diferente de C, x menos C aqui, cortar esse cara, x menos C aqui. E isso equivale a essa diferença aqui. Quer dizer, isso aqui equivale a essa diferença tender a zero, que é o mesmo isso aqui tender a zero. Tá? Isso está ligado a uma compreensão da derivada importante, porque ela se generaliza para a dimensão maior, que é a seguinte: você tem aqui o ponto C, a função, que é o f de C. Então, a derivada é uma aproximação pela tangente, né? Vou botar até uma outra cor aqui. Aí você olha aqui o ponto X, e aqui você tem o x menos C, esse pedacinho aqui. Aqui, ó, esse pedaço aqui é o f' de C vezes x menos C. Porque aqui é a aproximação pela derivada, né? Essa reta daqui, o coeficiente angular dela é o f'. Então, esse tamanho dividido por esse é o f' de C. Então, isso é importante, né? Entender que a derivada é a forma de aproximar a função perto do ponto por uma coisa, vamos dizer, tipo, que segue uma regra de 3. Mas, claro, a gente podia escolher outras retas aqui. De qualquer maneira, qualquer uma dessas retas tenderia para f de C nesse ponto. Então, se você olhar para essa diferença aqui, f de x menos f de C, tá? Quer dizer, isso aqui é como se você dissesse assim, ó, eu estou aproximando f de x por f de C mais alguma coisa do primeiro grau, que é f' de C vezes x menos C. E quando eu faço essa aproximação, eu cometo um erro que eu chamo de R de x. R aqui é R de resto, vamos dizer, uma coisa assim. Repare o seguinte, né? Aqui eu estou dizendo assim, eu estou aproximando pelo valor da função no ponto, mais alguma coisa vezes x menos C, que poderia ser uma reta qualquer. E aí o que sobra é esse resto aqui. Repara que a diferença entre... é esse pedacinho aqui. Esse pedacinho aqui. Mas o importante é observar o seguinte, que é como se eu dissesse, eu posso botar um alfa aqui, quer dizer, eu vou aproximar f de x por f de C mais alfa vezes x menos C.
Se eu disser, ó, esse alfa é bom se esse resto tender a zero. Mas isso não decide quem é o alfa, porque qualquer alfa que eu colocar aqui, o f de x tende para f de c, isso aqui tende a zero, aqui tem f de c, esse resto vai tender a zero. Esse alfa não necessariamente precisa ser derivado. Mas a derivada é melhor no seguinte sentido. Como o x está tendendo a c, x menos c é muito pequeno, então eu boto um microscópio. Ou seja, eu multiplico por 1 sobre x menos c, de maneira que o x menos c é como se virasse 1. Aí, quando eu divido por x menos c, eu tenho isso daqui. Se eu botar como isso daqui, se isso aqui vai tender para f', esse tenderá para... Esse cara aqui, esse alfa aqui, tem que ser o f', desde que eu digo, ó, esse resto aqui, ele é tão pequeno que no microscópio ele ainda vai para zero. Então, é uma outra definição de derivada que tem a vantagem de você escrever a f como uma coisa aproximada do primeiro grau, mais um resto. E esse resto é sobre ele que você impõe a condição. E é uma condição que só diz que ele tem que tender a zero, que é mais fácil, porque quando você tiver em R2, em R3, você pode dividir pelo módulo, pela norma aqui, e isso ainda faz sentido, porque você não está querendo... que quando você calcula o limite assim, você quer dividir por esse cara para achar o limite. Olha, se aqui for um vetor, eu não posso dividir por ele, mas eu posso dividir pela norma dele e dizer que ainda está pequeno. Então, essa aqui é verdadeira. Essa daqui a gente já viu, né, na demonstração do teorema do valor médio, que vamos dizer, não vi o que é equivalente, mas vou meio que mostrar o... É claro, né, que se esse limite é isso daqui, eu sempre posso fazer x igual a alfa ou x igual a beta e mostrar que esse cara é a derivada. Mas a recíproca é meio assim, ó, eu posso sempre escrever assim, f de beta menos f de alfa sobre beta menos alfa, é meio que fazer o seguinte, eu tenho aqui o alfa, o beta, o x, e aí eu faço isso como uma média ponderada assim, ó, eu escrevo assim, x menos alfa sobre beta menos alfa, f de beta. Vou botar, vamos dizer, posso jogar esse cara aqui para baixo. E mais beta menos x sobre beta menos alfa, que é f de x menos f de alfa. Espera aí, aqui, vou botar aqui x menos alfa, tá? E aqui vou botar f de beta menos f de x sobre beta menos x. Então, o que acontece agora? Se f de c é a derivada pela definição que eu dei, nessa circunstância aqui, se o x for alfa, eu simplesmente não preciso fazer isso, porque já está dentro da definição. Isso que é bom de dar aula no curso de computação, o pessoal sempre verifica os parênteses. Tá? Quer dizer, para transformar isso daqui em algo assim, se o x for... vamos dizer, se o alfa for c, eu não preciso fazer esse pedaço daqui. Eu simplesmente mantenho f de beta menos alfa, de alfa sobre beta menos alfa, porque alfa é c, então f de beta menos f de x sobre beta menos x. E se o beta for c, é a mesma coisa.
Seria f de x menos f de alfa, f de c, se o beta for c, desculpa, né? Faria f de c menos f de alfa sobre c. Aqui, na verdade, tem que botar o c aqui, né? Eu estou olhando no ponto C. Caso realmente o C esteja entre alfa e beta, que é o caso relevante, então essa média aqui faz sentido. Isso é uma igualdade. E a soma desses caras é 1. Então, quando esse está perto de f' de C, e esse está perto de f' de C, porque beta e alfa estão perto de C, essa média ponderada está perto de C. Quer dizer, vou dizer assim, se eu fizer, se eu olhar para f de beta menos f de alfa sobre beta menos alfa menos f' de C, em módulo, eu separo assim, e aqui o menos f' de C, ó, eu posso fazer simplesmente assim. Porque esse vezes f' de C mais esse vezes f' de C é f' de C. E esse mais esse é 1. Tá certo? Eu vou fazer essa diferença aqui. Não, eu quero mostrar que essa diferença tende a zero. Tá? Então eu escrevo esse cara daqui como esse, como que estava aqui. Esse vezes esse, esse vezes esse. E o f' de C eu também posso escrever assim. Porque isso aqui é 1, soma desse é 1. Então eu estou fazendo alguma coisa vezes f' de C, mais outra coisa vezes f' de C, só que a soma das duas coisas é 1. Então, tem isso aqui. Agora, eu garanto, né, que se o alfa e o beta estiverem perto de C, isso daqui é menor que um certo epsilon, isso aqui é menor que o epsilon. Quer dizer, se eu quiser que menor que epsilon, eu posso escrever isso daqui, né, menos f' de C, em módulo, igual a... Na verdade, eu posso escrever menor ou igual que isso daqui, vezes esse módulo, mais isso daqui, vezes esse módulo. Esses caras são positivos. Agora, esse módulo daqui, se alfa e beta diferem menos que um delta de x, isso daqui é menor que epsilon, isso aqui é menor que epsilon. A soma desses dois é 1. Então, isso tudo é menor que epsilon. Então, isso mostra a recíproca. Quer dizer, se f tem derivada f' de C, esse limite aqui dá isso aqui. Essa aqui também é verdadeira. O terceiro, isso aqui, né? Esse 1 sobre H não vai poder ser zero. Isso daqui é a mesma coisa, se você fizer K igual a 1 sobre H, isso daqui vai ser f de C mais K menos f de C dividido por K. Porque 1 sobre H, se você fizer 1 sobre... Se você fizer H, é 1 sobre K. K é 1 sobre H, H é 1 sobre K. Então, isso daqui vira o limite quando K tende a zero pela esquerda. E esse daqui é a mesma coisa, vira o limite quando K tende a zero pela direita. Então, eu estou dizendo, na verdade, aqui, que o limite quando K tende a 0 mais e 0 menos de f de C mais K menos f de C sobre K é igual a f' de C. Que é exatamente o f' de C ser a derivada. Estou aproximando pela esquerda e pela direita, então é verdade também. A única falsa é essa aqui. Porque, como a gente já viu, na verdade, inclusive você pode fazer uma função assim, tipo, pega a função 0 e a função x2. Vou dar um exemplo radical.
y igual a x2, y igual a zero, no ponto zero aqui. Todas as duas têm derivada zero e zero. Agora vamos fazer o seguinte, o valor da função vai ser zero se x é racional e x2 se x é irracional. Então, a função fora de zero, ela nem é contínua. Mas quando eu fizer o limite em zero para calcular a derivada, não importa se x é racional ou irracional, vai dar para zero. Então, ela vai ter derivada zero em zero e nem vai ter derivada nos outros pontos. Então, isso aqui nem faria sentido. Então, esse aqui é o único que está errado. Hã? Não, eu estou criando uma função f de x igual a zero se x pertence a Q e x2 se x não pertence a Q. Estou dando ela por duas leis. Então, é como se você tivesse os dois gráficos aqui, dependendo do ponto você vai num ou no outro. Mas como os dois vão dar derivada zero aqui, em zero você tem derivada zero. Agora, nos outros pontos, você não tem nem derivada, porque função... Você pega um ponto aqui, tem os pontos aqui que vai dar isso, mas os pontos aqui vai dar isso. Na verdade, se ele for irracional, o valor da função está aqui. Quando você pegar os pontos em que ela é racional, o limite aqui vai dar mais infinito ou menos infinito, dependendo se você chega pela direita ou pela esquerda. Então, essa aqui é a única, ela é falsa. Eu estou, vamos ver, dando assim uma apertada nos parafusos da definição de derivada. Essa daqui é só uma coisa técnica, é fazer o h igual a 1 sobre k. Mas essas duas aqui são duas generalizações da derivada para a dimensão mais alta, que são diferentes. Essa daqui vai se generalizar com a derivada como aproximação linear, e aqui é a derivada como fluxo. Vocês nem vão ver se não fizerem um cálculo 3, mas tem coisa importante, rotacional, divergência, que vão ter importância em formulação de... Por exemplo, as equações de Maxwell precisam dessas generalizações de derivada nessa direção aqui. Bom, então isso aqui era a questão ainda do teste 3, que ainda estava com a derivada. Agora o teste 4. Uma primeira questão não é sobre integral, mas basicamente as questões são sobre integral. Né? Questão 1 é o seguinte, você tem A1, maiores que zero, né? A1 menor que A2. Não sei se é menor ou menor ou igual. Menor ou igual, né? E aí a gente olha para A1 elevado a n, mais A2 elevado a n, mais a k elevado a n, tira a raiz enésima. Tá? Isso aqui é meio que você pensar n upla A1 a k, e é uma das maneiras de você atribuir um tamanho a ela, chamada a norma n. Mais popular, claro, é a norma n igual a 2, a raiz quadrada da soma dos quadrados. A questão é o que acontece com isso quando n tende para o infinito. Tem uma maneira, macete pequeno, que é o seguinte, é botar esse cara em evidência.
o AK elevado a n, bota ele em evidência aqui. Então você escreve assim, ó, A1 sobre AK elevado a n, mais AK sobre AK elevado a n, vezes AK elevado a n. E aqui é a raiz enésima. Então, esse AK elevado a n sai. Então, isso aqui é igual a AK, e aí você tem a raiz enésima de A1 sobre AK elevado a n, mais AK menos 1 sobre AK elevado a n, mais 1. Então, isso daqui é maior que 1, né? Está entre 1, porque é 1 mais alguma coisa, e esses caras aqui são menores ou iguais que 1, entre 1 e K. Porque eu tenho K termos, tá? Aí eu estou tirando a raiz enésima de uma coisa que está limitada e o n está indo para o infinito. Então, esse negócio está indo para 1. Claro, se ficasse abaixo de 1, iria para 0. Né? Não, iria para 1 também, mas... iria para 1 também, mas aqui é mais fácil. Então, esse cara está aqui fora. Né? Tá? É importante tirar esse em evidência, né? Porque, por exemplo, se o A1 fosse menor que o AK, se eu colocasse o A1 em evidência, eu ia ficar com o termo AK sobre A1 aqui, que estaria indo para o infinito. E aí estava meio perdido. Né? Então, isso daqui, esse cara daqui, ó. Então, vamos ver, esse negócio daqui, vamos chamar ele de asterisco. Asterisco é maior que raiz enésima de 1 e menor ou igual que raiz enésima de K. Sim, mas significa, esse cara daqui, isso aqui é 1. O asterisco vai tirando o AK. Esse aqui é 1 e esse aqui tende a 1 quando n tende para o infinito. Então, esse negócio asterisco tende a 1 e o AK está parado. Então, esse limite é AK. Tá? Isso faz com que, quando a gente... Uma das maneiras também de atribuir um tamanho a um... Isso aqui está ligado a isso. Eu tenho o vetor A1, AK, e eu quero dar para ele um tamanho. Então, tem as normas N, que são essas aqui. Você pega as enésimas potências, tira a raiz enésima, soma as enésimas potências das coordenadas, tira a raiz enésima e a norma N. E tem uma outra maneira... Bom, a norma 1 é somar, simplesmente somar os módulos desses caras. E tem a chamada norma infinito, que é escolher o maior deles, o módulo do maior. E que é justificado, esse nome infinito é justificado por isso aqui, porque quando você pega a norma n desses caras aqui, tende, na verdade, para módulo de AK, né? Porque quando eles não forem positivos, AK aqui significando que eu estou ordenando em ordem crescente de módulo, mas na verdade significa que você pega o maior. Se eles não tivessem ordenado, é que eu pegava o maior. Então, quando n tende para o infinito, então esse cara daqui é chamado a norma infinito desse cara daqui. Não, a norma índice infinito. Entendeu? Você indexa por n quando você faz isso. Você soma as enésimas potências. Na verdade, você pega os módulos aqui, né? Soma as enésimas potências, tira a raiz enésima. Só que se você fixar esse cara e fizer n tender para o infinito,
vai tender para o maior. Não, aqui eu escolhi botar o AK no fim, mas para o maior deles. Então, ele escolheu o maior, que é uma maneira de você medir, né, o tamanho de uma NU para dizer, não, eu pego a maior coordenada. Vamos dizer, tem duas maneiras razoáveis de você medir o tamanho de uma NU. Eu somo os módulos das coordenadas, ou eu pego o módulo da maior coordenada. Por que diabos você escolheria somar os quadrados e tirar a raiz quadrada? É uma coisa que vocês vão aprender no curso de álgebra linear. Tem uma geometria envolvida nisso que é importante. Mas tem alternativas. Depois vocês dá os quadrados, por que não os cubos, as quartas potências e tal? Pode fazer, tá? São escolhas. É uma escolha política. Vou dizer, política, não precisa ser política, mas ela é uma escolha que pode ter implicações políticas, porque você vai resolver um problema, ou econômicas, ou você vai resolver um problema. Aí você vai resolver aproximadamente. Aí você diz, eu estou procurando, estou aqui nas minhas NUplas, a solução certa, vamos dizer, a solução certa não tem, ela teria que estar aqui. Aí eu digo, mas eu tenho uma solução, eu consigo pegar a solução aproximada aqui. Aí eu vou pegar a solução aproximada aqui, que está mais próxima desse espaço aqui. Mas mais próxima é segundo algum critério que não é objetivo, em princípio. Você decide esse critério. E dependendo do seu critério, esse cara que você vai escolher aqui pode estar aqui, pode estar aqui, pode estar aqui, pode estar aqui, porque quando você mede as distâncias, essas distâncias medidas assim, em R2, né, você faz A1 elevado a, vamos dizer, P mais A2 elevado a P. Tira a raiz Pésima. A bola, vamos dizer, o disco unitário disso daqui é uma coisa assim. Você tem aqui varia entre esse quadrado, que corresponde à norma 1, até esse quadrado, que corresponde à norma infinito. E as normas P, elas são bolinhas aqui, não são bolas, são coisas meio distorcidas aqui assim. Então, dependendo de como você escolhe, isso pode ter implicações. Mas, bom, foi só... Aqui é só um exercício de limite, mas é que eu não gosto de dar exercícios bobos, inocentes. Esse exercício não é inocente, ele tem suas razões. Então, essa aqui é a questão 1 do teste 4. Aí, acho que todas as outras são sobre integral. Questão 2. Qual era a questão 2? Saber S é igual a somatório de N igual a 27 a infinito de 1 sobre N, log de N, log do log de N. Saber o que vai nos dar essa soma. Bom, o 27 aqui foi só porque é menor que 3. Então, o log de 27, vamos dizer, log de 27 é igual a log de o cubo, que é igual a 3 log de 3. E se eu pegar agora o log do log de 27, é igual a log de 3, log de 3, e eu sei que isso aqui é log de 3, mais log
do log de 3, isso só para garantir que esses dois são positivos. Não precisaria tanto, mas isso grosseiramente foi me dizer, ó, eu estou somando coisas que são positivas aqui. Quer dizer, daqui para frente. Mas aqui, ó, eu olho aqui e vejo uma coisa. Isso aqui é derivada de alguém. De quem? Porque quando eu sei o seguinte, se eu derivar log de y, se y é uma função positiva, né? Isso daqui vai ser 1 sobre y vezes y'. Se fosse só n log de n, por exemplo, se y fosse igual a log de n, o log de x, né, vamos botar assim, né? Então eu teria 1 sobre o log de x vezes 1 sobre x. Tá certo? Pela regra da cadeia, se eu derivo o logaritmo de y, eu tenho 1 sobre y vezes a derivada de y, que é 1 sobre y. Se y for logaritmo de x, eu vou ter 1 sobre log de x, que é 1 sobre y. Não, a derivada de y é y'. Mas se y é log de x, vai ser 1 sobre x. Bom, porque a gente definiu o logaritmo assim, integrando 1 sobre x, para que a derivada do logaritmo... A gente definiu o logaritmo para que a derivada fosse 1 sobre x. Não, assim, a 1 sobre x é a derivada do log e 1 sobre log de x. É o 1 sobre y. Eu estou dizendo que se eu... Quer dizer, se fosse log de y, daria isso aqui. Se o y for log de x, vai aparecer 1 sobre x log de x, que é essa parte aqui. Mas essa parte aqui, então, é a derivada dessa daqui, né? Do log, tá certo? Quer dizer, a derivada do log de x é isso, né? É igual a 1 sobre log de x vezes a derivada do log de x, que é 1 sobre x. Agora, se eu derivar o log do log de x, o log do log de x, né? Se eu derivar isso aqui, então isso vai dar 1 sobre esse, 1 sobre o log do log de x, vezes a derivada do log de x, que é 1 sobre log de x vezes 1 sobre x. Então, esse cara daqui, isso aqui é a derivada dessa função. Não, mas x, eu estou derivando em relação a x. Muito bem. Então, olha só, se eu fizer essa função aqui é uma função pelo menos de 3 ao infinito, né? Ela tem algum valor em 3 aqui, né? E ela, quando n vai para infinito, isso aqui embaixo vai para infinito, isso vai para zero. Então, ela é uma coisa assim. Então, eu sempre posso... Aqui é o 3. Eu sempre posso, numa circunstância assim, uma função positiva que está decrescendo para zero, eu sempre posso pensar assim, né? 4, 5, 6, 7, etc. N mais 1. E comparar essa soma aqui, por exemplo, seria a função
Desculpa, aqui não é 13, é 27, né? 27, 28, 29, 30, 31, etc. Então, eu posso pegar essa função em 27, multiplicar por 1 e ter essa área aqui. Esse é o primeiro termo dessa soma. Depois eu pego ela em 28, em 29, em 30, etc. Então, essa soma daqui é maior que a integral dessa função aqui, de 27 até infinito, de 1 sobre x log de x log de x. Esse x aqui é o n, né? Não, sim, mas a gente mostrou que isso daí é derivada do que tá ali. Não, mas então, essa função aqui, que corresponde a essa, que corresponde a essa daqui, é derivada dessa. Ela ainda não entrou essa daqui. Eu estou dizendo que eu estou pegando o gráfico dessa função aqui, que corresponde a essa que eu estou calculando aqui. Então, eu estou calculando ela em 27, em 28, 29, em 30, fazendo isso aqui. A soma laranja é isso daqui. Tá? O valor da... essa função aqui, essa função é essa. 1 sobre x log de x log... Então, está ela aqui. Aí eu estou botando esses retângulos cor de laranja e essa soma deles está acima dessa área daqui, que é essa integral. Integral desta função aqui. E também, né, se eu chegar esses caras para cá, né, para a esquerda, assim, né, ela essa soma daqui, menos esse termo, né, é menor do que essa integral. Então, eu posso dizer que esse somatório aqui o somatório de n igual a 28 a infinito de 1 sobre n log de n log do log de n é menor que a integral de 28 a infinito, de 27 mesmo, de 27 a infinito de 1 sobre x log de x log do log de x. Tá? Essa integral de 27 é infinita, essa aqui está acima dessa soma verde, que é a soma laranja menos o primeiro termo. É como se eu começasse ela em 28. Então, o que acontece? Olha só. Se essa integral aqui for finita, essa soma é finita. Porque essa integral está acima da soma de 28 em diante. O 27 não vai alterar a finitude da soma. Então, se essa integral for finita, essa soma é finita. Por outro lado, se essa integral for infinita, como essa soma é maior, essa soma é infinita. Então, essa integral me diz se essa soma é finita ou infinita. É curioso, vocês estão fazendo matemática finita, e tem a ver com probabilidade, às vezes, um monte de coisas. É interessante que, em algumas situações, você recorre
a matemática do infinito para aproximar a matemática finita e decidir algumas coisas. Por quê? Porque eu sei calcular essa integral, porque eu conheço a primitiva. Eu sei de quem essa função é derivada. Então, se eu calcular essa integral daqui, ela é igual exatamente a essa função que é a primitiva dela, em infinito, vamos dizer assim, menos ela em 27. Só que ela em infinito é infinita. Na verdade, né, isso aqui é o limite quando, vamos dizer, n tende para infinito do log de n menos o log de 27. Esse aqui vai para o infinito, esse está parado, esse limite é infinito. Então, essa soma é infinita. É interessante, né? Porque você tem 1 sobre n. Não, por exemplo, mas você não tem a comparação do 1 sobre n, né? Porque ela é maior, é muito maior que 1 sobre n. É 1 sobre n vezes alguma coisa que vai para o infinito. E você repara que você pode botar quantos log do log, vai acrescentando log do log do log do log do log do log, você vai ter o log do log do log do log do log de n, que vai para o infinito. Justamente 1 sobre x elevado a alfa, inclusive eu já fiz isso. Quer dizer, você faz 1 sobre x elevado a alfa com alfa qualquer, porque você tem a primitiva. Quer dizer, você sabe que 1 sobre x é o logaritmo, que vai para o infinito, porque você sabe que 1 sobre n vai para o infinito. Mas as outras, você tem uma primitiva e você sabe que 1 sobre x elevado a alfa, se alfa for maior que 1, a integral vai ser finita. Por outro lado, se alfa for menor que 1, quer dizer, 1 sobre raiz de x, por exemplo, já vai ser grande no infinito. E perto de zero é o contrário. Quando você olhar perto de zero, né, vamos dizer, tem um cara muito, muito próximo de zero. Quando você eleva ele à quinta potência, ele fica muito mais próximo de zero. Então, 1 sobre ele é muito grande. E aí a integral entre 0 e 1 vai para o infinito. Por outro lado, se você pegar 1 sobre raiz de x, raiz de x raiz de x é maior que x quando x está entre 0 e 1. E aí 1 sobre raiz de x já vai dar integral finita entre 0 e 1. E aí a separação... É engraçado, quer dizer, a integral de 1 sobre x elevado a alfa, se você fizer de 1 a infinito, ela é finita se alfa maior que 1. Já a integral de 0 a 1 de 1 sobre x elevado a alfa, ela vamos dizer, menor que infinito se alfa for menor do que 1. Aqui o alfa é menor, entre 0 e 1. Tá, por exemplo, se você fizer 1 sobre raiz de x, né? Porque basicamente é o seguinte, né? Pensa assim, alfa maior que 0. Aí você tem x elevado a alfa. Né? A derivada disso vai ser alfa x elevado a alfa menos 1. Então, o que acontece com esse cara daqui? Esse cara daqui, né? Então, quando você procura ao contrário agora, né? Fazendo, pensa assim, x elevado a beta, né?
é derivada de x elevado a beta mais 1 sobre beta mais 1, se beta for diferente de menos 1. Aí o que vai acontecer, né, na origem e no infinito, né? Na verdade aqui, vamos pegar beta menor que zero, tá? Para fazer 1 sobre x elevado, né? Ou vamos botar assim, x a menos beta para beta maior que zero, né? Então aqui você vai ter menos beta mais 1, menos beta mais 1, beta diferente de 1. Tá? Então, o que acontece agora? Se beta for menor do que 1, né, esse x lá no infinito vai para infinito. Mas em zero ele vai para zero. Então, vamos dizer, com beta menor do que 1, você vai ter a integral para infinito sendo infinita e a integral para zero sendo finita. E o beta maior do que 1 é o contrário, porque beta maior do que 1 você vai para zero no infinito. Essa é a primitiva, quer dizer, estou dizendo assim, a integral de 1 sobre x elevado a beta, de 1 a infinito, vamos dizer, dx é igual a x elevado a 1 menos beta sobre 1 menos beta, 1 infinito. Então, isso aqui vai ser igual a infinito se beta for menor do que 1. E vai ser menor que infinito se beta for maior do que 1. Então, 1 sobre x2, 1 sobre x3, 1 sobre x10, tudo no infinito, a integral disso no infinito vai ser finita. Mas 1 sobre raiz de x lá no infinito, aí raiz de x é meio pequeno. Então, 1 sobre ele começa a ser grande. 1 sobre raiz de x é fácil, né? Porque 1 sobre raiz de n é maior que 1 sobre n. É maior que 1 sobre n, para n inteiro, né? Para o infinito. Né? Então, você tem a comparação. Também o 1 sobre n3 é menor que 1 sobre n2. Então, você tem 1 sobre n2, você compara. Entre 1 e 2 é que você não tem, a gente não somou, porque a gente usou a PG para provar que a soma de 1 sobre n era infinita e a soma de 1 sobre n2 era finita. Mas entre 1 e 2, você não sabe. Né? E aqui, entre 0 e 1, né, a integral de 0 a 1, de 1 sobre x elevado a beta dx é a mesma coisa, vai ser x elevado a 1 menos beta sobre 1 menos beta, só que agora é de 0 a 1. Então, a preocupação aqui é que se beta for maior do que 1, essa potência é negativa e em 0 vai para infinito. Se beta for maior que 1, 1 sobre x elevado a beta menos 1. Aqui é 1 menos beta, vira beta menos 1. E aí, x elevado a beta menos 1 é uma potência de x. X em 0 vai para 0. Então, 1 sobre ele vai para infinito. Então, isso daqui é igual a infinito se beta for maior do que 1. Na verdade, maior ou igual. Né? Quer dizer, maior, né? Porque no caso, o caso beta igual a 1, a gente trata separado, é o logaritmo. E menor que infinito se beta
for menor do que 1. Então, é sempre assim. Você nunca pode integrar de menos infinito a infinito, de 0 a infinito, 1 sobre x elevado a alfa. Porque, dependendo do alfa, essa integral vai dar infinito em 0 ou vai dar infinito no infinito. E tem alfa igual a 1, dá infinito nos dois. E isso, vamos dizer, decide um monte de séries. Uhum. É 1 sobre x elevado a beta menos 1. Que é menos... Sim, mas aí beta menos 1 agora é positivo. Não, sim, mas é que ficaria 1 sobre, vamos dizer, assumindo x igual a 0,5. Aí acaba 1 sobre 0,5. Não, mas 0,5 não é problema, o problema é em 0. Você vai ter que fazer 1 sobre 0 elevado a menos que essa potência aqui não seja negativa. Se essa potência for negativa, esse cara vai para o denominador. E aí, quando chega em 0, vai para o infinito. Se ela for positiva, não tem problema. Então, beta menor que 1, mantém isso positivo, e lá em 0 vai para 0. E aí, você vê, em 0 vai para 0, em 1 isso vale 1, você até calcula, essas integrais de 1 a infinito e de 0 a 1 são calculadas exatamente. Tem a primitiva, calcula e pronto. Tem 1, mas tem o 1 menos beta aqui no denominador. Então, aqui, inserir isso para ver que você pode usar integral. Tem coisas assim. Por outro lado, sabe que tem coisas... Vocês já perceberam, né, que quando você faz a integral, você pega o intervalo e divide em pedacinhos, aproxima, bota no computador, 100 pedacinhos, 1000 pedacinhos, 10.000 pedacinhos, 1 milhão de pedacinhos, soma em... Você nem... Agora, repara que quando é uma integral, imagina que você vai fazer uma coisa semelhante em dimensão 2, em dimensão 3, em dimensão 4, em dimensão 5, em dimensão... Né? Então, aqui, você tem que dividir cada intervalo em pedacinhos. Então, por exemplo, se você divide esse intervalo aqui em 100 pedacinhos, ridículo, 100 pedacinhos. Se você divide cada um em 100 pedacinhos aqui, já são 10.000 pedacinhos. Se for em R3, uma coisa tridimensional, 100, 100, 100, é 1 milhão de pedacinhos. Agora, imagina que você esteja com um problema, porque existe isso, né? Problemas em que você está calculando integral numa coisa que é um produto de 100 intervalos. De cartesiano de 100 intervalos. Tem 100 coordenadas. Aí, se você partir cada intervalo em 2, são 100 intervalos. Você partiu cada intervalo em 2, você vai ter 2 elevado a 100. Ou seja, a aproximação mais grosseira que você pode fazer, você está calculando uma integral em 100 coordenadas, já é incalculável. E aí, curiosamente, é um problema assim, que você... Mas que está resolvido, não tem nenhum problema. Aqui você começa a ter que usar probabilidade para chutar. É como se você dissesse assim, não, eu vou escolher alguns pontos aqui com probabilidade tanto e fazer uma coisa. Então, o entrelaçamento de métodos de matemática finita com matemática infinita, incluindo probabilidade e tal, é muito forte. Vocês têm probabilidade? É porque agora ficou super importante. O computador permite você tratar problemas
quantidade enorme de dados e, eventualmente, você vai ter que usar probabilidade para poder fazer alguma coisa. Bom, esse resultado, essa coisa da integral de 0 a 1, de 1 a infinito, de 1 sobre x elevado a alfa, é uma coisa básica, assim, saber. Questão 3. Integral de 1 a x. F de x igual a integral de 1 até x de seno de T2 dt. Vamos assim, a gente quer saber f' de raiz de π sobre 2, não é isso? Não é essa aqui? Não, esse 1 está aqui. Parecia um linha aqui. Né? Aqui é 1, a integral de 1 até x. Vamos fazer a coisa simples. O que é isso daqui? Você é função seno de T2. Bom, seno de T2 é alguma coisa assim, né? Aqui é 1, aqui é menos 1, seno de 0 é 0. Aí você tem aqui raiz de π sobre 2 vai bater em 1, depois raiz de π vai voltar em 0, e você vai fazer alguma coisa assim, só que vai oscilar. Né? Na verdade, eu acho que vai oscilar mais assim, né? Vai abrindo, né? Não me engano. Certo? Mas é uma coisa assim. Aí você vai, aqui no meio está o 1. Aí você vai pegar isso aqui e vai pegar, digamos aqui, um x aqui, e aí você vai calcular essa integral aqui, azulzinha, mais essa integral vermelhinha que é negativa aqui. Isso é a sua função. Se você quiser derivar ela num ponto qualquer, por exemplo, nesse ponto aqui, você olha o valor dela em x mais h, que é a integral, que é a área que vem até aqui, menos a área até aqui, e divide por h. Então, você vai olhar para essa areazinha aqui, dividir por h, passar o limite e você vai obter essa alturinha aqui. Certo? Ver se é claro. Eu vou fazer com uma função mais... Já fiz isso com uma função mais fácil. Na verdade, é isso. Né? Você tem aqui um certo ponto base A, aí tem uma função, eu desenho positivo para ficar mais fácil, né? E aí eu digo, ó, aqui x, aqui a função f, vamos chamar aqui função g. Então eu digo f de x é igual a integral de a até x de g de t dt. Então aqui é a variável t, aqui é o g de t. Quando t é igual a x, então eu calculo essa área daqui. Isso aqui é o f de x. Aí eu faço x mais h. F de x mais h menos f de x dá f de x mais h menos f de x. Vamos dizer, é menor que o retângulo. Vou exagerar um pouquinho aqui a função. Subir aqui e descer. É menor que... Aliás, vou fazer ela fazer uma corcova aqui no meio, né?
essa área é menor que esta área, pegando o maior valor da função, e é maior que essa área que pega o menor valor da função. Então, quando eu dividir por h, vai estar entre essa maior altura aqui e essa menor altura aqui. Só que quando o h tende a zero, a função sendo contínua, a maior altura e a menor altura tendem ao mesmo ponto aqui, que é o f de x. Tá? Então, f' de x é igual a g de x, que é a altura do ponto x, né? Essa altura daqui. Então, isso aqui vai dar seno raiz de π sobre 2 ao quadrado, também conhecida como 1. Né? Tá? Botei esse probleminha para você entender esse resultado aqui, que é chamado primeiro ou segundo teorema fundamental. Tá? Tranquilo? Essa ideia aqui, né, que você tem uma área andando e a derivada da área é o tamanho da seção ali. Se você... tanto que você... e você calcula, a gente calcula volume. Eu ouvi falar do princípio de Cavalieri. Cavalieri é uma coisa assim, que essas fatias são... mas é uma maneira tosca de pensar, né? Assim, porque na verdade, o que garante que existe uma primitiva, porque quem garante, entendeu? Porque você tem, por exemplo, seno de T2 não tem, não é um resultado simplesinho, mas não tem nenhuma função definida em termos de senos, cossenos, logaritmos, exponenciais, polinômios, cuja derivada é isso aqui. Vamos dizer, se você pensar, não, as funções são aquelas que eu tenho, aquelas fórmulas com exponencial. Não, então não tem nenhuma função cuja derivada é essa daqui. Mas você garante que essa função aqui é derivada de alguém por causa disso. Entendeu? A integral de seno de quadrado não existe. Não, existe. Só que não é dada por nenhuma fórmula simples. Entendeu? Mas ela existe. O que garante que ela existe? É porque essa função é contínua e é esse teorema aqui que garante. Entendeu? Mas o que ele falou, obviamente, eu penso quando a gente sai das funções trigonométricas e fica na função. Não, por exemplo, quando você sabe calcular a primitiva, é perfeito. Porque aí você tem que estar no volume, na x. Quando você derivar isso, você vai ter o quadrado. Isso é uma área. Então, você entende que quando você soma essas áreas, você pega o volume. Mas entendeu? A coisa de calcular pela primitiva, o computador te dá. Entendeu? A ideia de saber que toda função contínua é derivada de alguém permite a você dizer, bom, sei lá, eu estou aqui modelando um negócio aqui, é uma barra que tem uma densidade de massa, que eu não sei qual é, mas eu vou supor que existe e não tem o meu material não tem nenhum salto, eu vou supor que é contínuo. Então, essa densidade de massa, se eu fizer a massa daqui até aqui... Não, a densidade de massa pode variar. Eu só estou dizendo que ela varia continuamente. Então, você tem uma densidade de massa ali que você não sabe qual é, mas varia continuamente. Você sabe que se você disser calcular a massa daqui até aqui, ela é integral
dessa densidade de massa. Né? E está na própria ideia da definição da densidade de massa. Né? Você pega assim, pega aqui, A até X aqui tem uma massa. Até X mais H tem outra massa. Essa massa menos essa é essa daqui. Você divide por H, passa o limite, isso é a densidade de massa. E, ao mesmo tempo, é a derivada dessa função aqui. Se, por exemplo, você não tiver garantia da continuidade do seu material, tudo bem, a densidade de massa pode, de repente, saltar. E aí não é, vamos dizer, não é exatamente, vamos dizer, você pegou um negócio, uma barra de ferro, fundiu. O cupim que eu até aqui, daqui para cá está sólido. Aí, de repente, a densidade de massa ali naquele ponto está prejudicada. De peroba não mata cupim, não. Bom, então, aqui tem essa ideia importante. Questão 4. Hã? Quê? Você mandou o quê? Ah, lê aí. Tá, então tem essas duas funções. Eu quero calcular essa área. Essa é uma questão de você fazer as... Não, é porque, vamos supor, a área é limitada, né? Porque tem pedaço... O que vai acontecer aqui? Né? Você tem y igual a x2, faz assim, né? Y igual a x mais 1 é uma coisa assim, aqui tem 1, e aí você tem... Então, a ideia é que é essa área daqui, né? Porque para cá e para lá é infinito. Né? Então, na verdade, você só tem que calcular esses dois pontos. E aí, repara que faz parte uma das questões, é saber que nesse intervalo aqui, com certeza, x mais 1 está acima de x ao quadrado. Né? Então, é como você dissesse, eu vou fazer a integral de A, vou chamar assim, A1 e A2, de A1 até A2, de x mais 1 dx, menos a integral de A1 até A2, x2 dx. Você pode fazer uma coisa só também. Né? Quer dizer, você pode fazer a integral de A1 até A2, de menos x2 mais x mais 1 dx, que vai ser... Você pode calcular aqui a primitiva, né? Então, aqui você tem x3 sobre 3, a derivada é x2. Menos x3 sobre 3, x2 sobre 2, mais x a 1. Porque quando você faz, deriva x3 dá 3x2. Como tem o 3 aqui, fica x2. Tá? Os métodos de cálculo de primitivas são, primeiro, adivinhação. Tá? Você sabe. Você vê uma coisa assim. Tá? Por exemplo, você vê aqui, seno de 2x. De onde veio isso? Veio de um cosseno. Então, se você derivar cosseno de 2x, vai dar menos seno de 2x vezes 2, que é a derivada do 2x. Então, você tem que trocar o sinal disso e dividir por 2. Então, isso veio de menos cosseno de 2x sobre 2. Então, meio que você olha para cá e diz, veio daqui, aí você vai lá, faz a conta e ajeita. É o método de adivinhação, é o principal. Principal não, é o segundo principal. O principal é software. Né? Você vai lá no computador, ele vai te dar.
eles são relevantes porque na formulação, na modelagem dos problemas físicos e tal, você vai trabalhar com funções cujas primitivas você não conhece. Você vai manipular essas coisas para obter relações entre as funções. Por exemplo, um exemplo bem clássico, bem típico, é a equação do calor. Quer dizer, você tem pensa assim, uma barra isolada aqui assim, né? E aqui tem uma temperatura, tem alguma condição aqui no ponto A, alguma condição no ponto B, que é como que essa barra troca calor com o exterior por aqui e por aqui. Ou, sei lá, a mais simples, vamos dizer, é radical do ponto de vista da realidade, mas ela é mais simples matematicamente. Você bota um cubo de gelo aqui, outro aqui, daqui a temperatura é zero, aqui também. Mas o importante é que você vai olhar aqui dentro, no intervalo alfa-beta, e vai ver, vamos dizer, supõe que eu tenho aqui em cada instante t, eu tenho a temperatura U, que depende do instante t, e de x. Mas no tempo t eu tenho aqui uma distribuição, x é aqui. Então x está entre A e B e o tempo está passando. Então no tempo t você tem essa distribuição de temperatura. Aí você quer saber como que varia a temperatura aqui dentro. Aí você mede essa variação da temperatura, né, olhando as trocas. Você faz, vamos dizer, você olha para a energia interna, que tem a ver com a temperatura, a massa específica, o calor específico, e diz, então eu tenho aqui integral de alfa, beta, mi, c, u de tx, dx. Isso aqui é a energia interna aqui nesse tempo, nesse instante t. Como é que essa porcaria varia? Eu derivo isso em relação a t. Aí vem uma derivada parcial aqui dentro. Isso aqui vai dar integral de alfa até beta, de mi, c, a gente chama assim d, dt, de u, de tx, dx. É como se você dissesse, o x está parado, eu derivo só em relação a t, essa função. Não sei quem ela é, mas... Por outro lado, você vai dizer assim, não, mas aqui, em beta e em alfa, como isso está isolado aqui, essa barra aqui só pode trocar calor, o resto, por beta ou por alfa. Então você mede em beta como é que está trocando calor. E aí a quantidade que entra, vamos dizer, você tem aqui um ponto qualquer. Imagina que a temperatura aqui faz assim. Então você olha para cá e diz, uma temperatura aqui é mais baixa, aqui é mais alta. Então está passando calor para cá. Tem a ver, então, com a derivada. Na verdade, a troca aqui, a quantidade de calor que está passando aqui, tem a ver com a derivada. Em beta, se a derivada é negativa, você está perdendo calor. Se ela for positiva, você está ganhando calor. Então, você vai ter alguma coisa aqui, K, mas aqui é a derivada de U em relação a x. Separa o tempo, vai ter du, dx, de tx, de t beta. Em alfa, ao contrário, se a derivada é positiva, aqui dentro está mais quente, aqui está mais frio. Então você perde. Se a derivada for negativa, você ganha. Então aí vai ser menos K vezes a derivada de U em relação a x em t alfa. E aí você diz o seguinte, você diz, então essa coisa daqui que me diz como está variando a minha mi c integral de alfa até beta, mi c du
dt de tx, dx, é como está variando a energia interna aqui. Ao mesmo tempo, essa variação é dada por essa diferença daqui, que é igual a menos K, vou botar em evidência aqui, né? Aliás, vou botar K, du dx em T beta menos du dx em T alfa. Não calculei nada, mas eu sei o seguinte, ó, isso aqui é uma derivada em beta menos a derivada em alfa. Então eu posso dizer, quando eu digo ó, f' de beta menos f' de alfa, f' não, vou dizer assim, f de beta, não é a derivada, é uma função em beta menos a mesma função em alfa. Então, f de beta menos f de alfa, eu posso escrever assim, integral de alfa até beta de f' de x dx. E aí, por incrível que pareça, eu faço isso e escrevo. Então, isso daqui é K vezes a integral de alfa até beta da derivada disso, que é a segunda derivada de U em relação a x de tx dx. O que eu ganhei? Eu fiquei com uma integral de alfa até beta igual a uma integral de alfa até beta. E como isso vale para todo alfa e para todo beta, isso vai poder me permitir dizer que μc du dt em tx vai ser igual a k d2u dx2 de tx, que é a chamada equação do calor. Então você diz, aí você diz, bom, então se eu tiver uma situação assim, a propagação do calor vai ser regida por essa equação aqui. Eu não sei quem é U, o máximo que eu posso chutar é assim, ó, aqui eu sei medir, eu controlo, e, em princípio, eu posso pensar que eu consegui medir a distribuição de temperatura no tempo inicial. Tipo, tirei do alto forno um lingote e vamos ver como é que ele vai esfriar. Na verdade, o lingote é tridimensional, isso aqui é só uma versão unidimensional. Eu tirei, sei lá, uma barra, uma chapa de aço, tem uma certa espessura, e eu meio que penso assim como se ela fosse infinita, que então a variação de temperatura é só nessa direção, uma coisa assim. Então, aqui eu estou usando o cálculo, derivadas parciais e tal, integral, teorema fundamental do cálculo, só para deduzir a lei física. E daqui eu vou começar a trabalhar. Aqui eu usei um negócio, o teorema fundamental do cálculo. Em outras situações, eu posso precisar fazer uma integração por partes. Tem coisa em mecânica, por exemplo, a gente pode fazer alguma hora uma conta relacionando energia cinética e energia potencial, e aí você faz uma integração por substituição abstrata, vamos dizer, você não tem as funções concretas, mas você deduz alguma coisa. Então, essas funções cujas primitivas a gente calcula são importantes porque elas são os marcos que a gente tem. E às vezes a gente precisa delas, mas muitas vezes é o conceito mesmo que importa. Então aqui, ó, vamos dizer, a questão é calcular A1 e A2 e fazer essa conta. Que horas são? 11h44. Então, não vou fazer a conta, vou fazer a questão 5. Tá, que a ideia... Aí, vamos dizer, uma das respostas é escrever essa integral com os caras certos aqui e o sinal certo. Exatamente, você tem que... São as raízes dessa equação aqui.
Mas a integral é dessa daqui e não de menos ela. Mas é a integral dela Entre as raízes, é. Pois é, Ah. Todas são de múltipla escolha. Eu tenho a impressão que tem duas respostas certas. Uma é deixar a integral e a outra é calcular o resultado final. É bom deixar a questão que pode não ter solução, porque eu posso errar no enunciado. Assim, 1 sobre x tá? E aí é simples o raciocínio aqui. Você vai, tipicamente, você tem uma função no intervalo AB, e aí você divide o intervalo AB em n pedaços, ou quem sabe em 2 elevado a n pedaços, iguais. E aí você, tudo bem, você pode escolher um ponto em cada intervalo, um ponto médio, tá? Mas tipicamente, eu vou usar o ponto à esquerda ou o ponto à direita para fazer a minha aproximação. Isso tem, por exemplo, nesse caso aqui, ó, que essa 1 sobre x, ela é... Eu sempre faço esse negócio torto. Ela é assim, né? E x a quinta é assim. Quando você pegar aqui o 10 e o 20... Desculpa. X a quinta é assim. Eu não me preocupei muito, porque isso aí é do lado de cá. Se você pegar aqui 10 e 20, vai dar bem alto, né? Tá? 10 a quinta são 100 mil e 20 a quinta são 32 vezes 100 mil, né? 3 milhões e 200 mil. Né? Mas, repara, o que vai acontecer quando você aproximar? Então, uma tem um perfil assim, né? Aqui, 10, 20, e vou exagerar aqui na escala. Quando você aproxima aqui por retângulos, a variação entre o maior e o menor valor aí é muito pequena. Então, o erro que você comete é pequenininho a cada passo. Enquanto que no outro você tem uma coisa assim, né? Então, cada vez que você pega um retângulo assim, você comete um erro grande. Então, com certeza, né, o erro que você comete nessa daqui é maior do que o que você comete aqui. Isso também dá uma indicação para a gente que, se você tem alguma informação sobre a variação da função, né, você pode ajustar duas coisas. Vamos ver, digamos que você vai pegar um
ponto mesmo à esquerda, à direita, sei lá, coisa assim. Né? Se a sua função está fazendo assim, ó, no seu intervalo, se você dizer, ó, eu tenho 3 pontos, vamos ver, vou botar 2 pontos aqui no meio. Né? Então, eu vou botar 2 pontos aqui no meio, provavelmente eu vou fazer alguma coisa assim, né? Porque aqui varia pouco, então, usando esse cara aqui, eu vou errar pouco, aqui já vou errar mais. Né? Tá? Quer dizer, isso serve não só para dizer, bom, aqui eu preciso de mais pontos do que aqui, mas, eventualmente, me diz que aqui, né, eu tenho que... o espaçamento entre os pontos tem que ser menor aqui e maior aqui. Então, um uso de informação sobre a função que você tem para o cálculo numérico. Tá? Pega o maior. Tudo bem, mas é a mesma coisa. Né? Só, vamos dizer... Hã? Pois é, o erro continua sendo... Tanto você pegando o maior ou menor valor, vai dar o erro grande aqui, porque você tem uma variação alta. Claro que aqui você diz, bom, quando você tem uma função crescendo ou decrescendo, o ponto médio é sempre melhor do que uma das extremidades. Mas aí tem ainda o detalhe, né? Porque você pegar o ponto médio, fazer um negócio assim, é como você fazer um trapézio, né? Tá? Você pode, como é o ponto médio, é como você fazer um trapézio assim. Tá? Também uma outra maneira é você, em vez de aproximar por um retângulo, você aproximar por um trapézio. Você pega a média desses dois valores. Você pode pegar o ponto médio, pode pegar a média dos valores. Aqui, ó, se a função é convexa, se você usar trapézio, você está errando para cima. Se ela for côncava, pegando trapézio, está errando para baixo. Então, toda a informação sobre a função pode ser usada na hora de fazer o cálculo no computador. Tá? Dependendo de quão crítico é ter o resultado preciso. Né? Você está, sei lá, fazendo a previsão do tempo para segunda-feira que vem, e é uma montanha de coisas ali, qualquer melhorazinha significa uma previsão melhor. Ou está, sei lá, no mercado financeiro, o Epsilon, você está lá botando 1 bilhão, e um epsilon ali significa 10 milhões. Porra, 10 milhões, você faz qualquer coisa ali para melhorar esse 10 milhões. E tem muito isso em muitas situações de mercado, de empresa, de produzir, de qualquer coisa, que você tem uma escala grande e aí você pode ganhar no epsilon. Você tem um negócio que vai te render 10%. Se você estiver aplicando R$100, se melhorar para 11%, não vai fazer muita diferença. Mas, se você estiver aplicando 100 bilhões, vai melhorar 1%, já é relevante. Né? Já paga, por exemplo, o cara que tem um negócio de 100 bilhões, 1%, ele está todos os custos dele. Para melhorar 1% ali, melhorar 1 bilhão, o cara pode botar 500 milhões. Então, o detalhe aqui pode ser relevante. Então, é um pouco a mensagem aqui, é um pouco que o cálculo, vamos ver,
mesmo na integral, o que menos importa é calcular a primitiva. Até porque se der para calcular a primitiva, você pega lá um software qualquer gratuito na internet e ela se calcula. Isso é uma coisa que existe há uns 50 anos. Assim, fácil, barato, de graça na internet é menos, mas tem uns 50 anos que fizeram software assim. É. Eu não sei como é o algoritmo, mas certamente incorporou. É. Eu não sei dizer, mas como tinha, vamos dizer, há 50 anos já tinha muitos métodos de cálculo, vamos dizer, uma certa experiência grande, isso deve ter sido incorporado ao software, mas é uma coisa precisa, porque se não tiver uma função calculável assim, em termos de fórmulas, ele também é capaz de dizer, né, assim, não consegui, sinto muito, não consegui, ou sei lá, um chat GPT, não consegui, mas te dou uma resposta qualquer, errada, mas tudo bem. Não, então, essa parte de achar uma primitiva é mais tranquilo. A questão aqui é entender os conceitos do cálculo para, eventualmente, usar parcialmente em alguma situação. Bom, então é isso. O K ali é um coeficiente de condutividade térmica. Condutividade térmica. Porque você tem a propagação do calor se dá do mais quente para o mais frio, ela é proporcional à diferença de temperatura, inversamente proporcional à distância. Então, isso meio que dá a derivada da temperatura em relação à distância. Mas também depende do meio. Quer dizer, a mesma diferença de temperatura, a mesma distância no ferro vai ser uma coisa, na madeira vai ser outra. Então, esse K vai dizer, depende do meio. A base dele é o vácuo? Ele é feito por parametriza? Não sei. Não, até porque, vamos dizer, isso é uma situação muito... Não sei nada da física do negócio, mas é muito especial. Quer dizer, você tem um meio onde o calor se propaga, porque você tem as moléculas se mexendo e transmitindo esse movimento. No vácuo não tem. Mas tem uma propagação de calor que irradia, que é outra coisa, que eu não sei nada também. Então, aqui é um modelo bem... Mas foi super importante. O trabalho do Fourier, de 200 anos atrás, e rendeu, porque com isso ele descobriu que ele podia representar funções por somas de senos e cossenos, e depois isso foi funcionar no eletromagnetismo, na mecânica quântica, e começou a ser usado no século XX no processamento de sinais, principalmente de som e tal. Então,